Graças a Deus. Queridos irmãos, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4, por favor. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo de número 7. Foi o texto que Deus me confiou nesta noite para trabalhar com vocês. Antes de iniciar, irmãos, a ministração, eu quero louvar a Deus por estar aqui ministrando a sua palavra mais uma vez. E eu louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja, o abnegado servo de Deus, evangelista Josaildo Anjos. Que Deus continue abençoando o senhor grandemente. É uma satisfação poder retornar à Nova Mangabeira em um templo diferente, maior, para a glória de Deus. A primeira vez que eu vim ainda na principal, ainda era menor, mas a presença de Deus permanece no meio dos irmãos. Já sentimos a graça de Deus neste lugar. Quero agradecer a Deus pela vida de um companheiro em particular, irmão Francisco, companheiro de setado. Deus abençoe, irmão Francisco, sua esposa, suas filhas. Deus abençoe o senhor grandemente. Irmão Givanilton, amém? Deus abençoe, obrigado. Irmão Givanilton foi me pegar na minha residência. Muito obrigado, és uma bênção. E todos os irmãos e as irmãs que louvaram, Deus abençoe vocês, amém? Segundo Reis, capítulo 4, quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Leiamos a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem pode dizer amém? Façamos uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos. Nós sentimos que o Senhor está entre nós, mas como o Senhor sabe que eu sou dependente de ti, eu te peço, me instrui a aplicar a tua palavra como tu queres que ela seja aplicada. Tu sabes a necessidade de todos que estão aqui, dos irmãos que estão assistindo, Senhor, pelo YouTube. Tua obra, Pai, e cumprirmos o nosso chamado, e estamos de acordo com isso, de acordo com a tua manifestação, de acordo com a tua glória, e de acordo com a tua graça. E nós te pedimos: seja bem-vindo no momento da palavra conosco. Continua conosco, continua conosco, Espírito Santo, continua conosco, continua conosco, continua conosco, continua conosco, porque somos dependentes de ti, precisamos te ouvir nesta noite mais uma vez. Em nome de Jesus, a igreja diz: o Espírito Santo, ele é meu amigo. Sem o Espírito Santo eu não prego, sem o Espírito Santo eu não vivo,
Sem o Espírito Santo eu não progrido, sem o Espírito Santo eu não desenvolvo. O Espírito Santo é meu amigo e creio que é o seu amigo também. Amém, irmãos? Queridos, nós acabamos de ler um texto bíblico muito conhecido dos irmãos, mas o Senhor me levou para meditar com vocês nesta noite. Eu quero pregar, irmãos, baseado em um tema: providência em tempo de crise. No 3 você repita comigo: 1, 2, 3, providência no tempo de crise. Pode ser mais forte: providência no tempo de crise. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que foi escrito provavelmente por Jeremias, aproximadamente entre os anos 560 ao ano 550 antes de Cristo. Nós estamos agora diante de um livro que vai tratar, irmãos, sobre alguns períodos que reis declinaram pela desobediência à soberania divina, mas também iremos nos nortear diante de reis que obedeceram a Deus e desenvolveram em sua monarquia, em seu exercício monárquico. Mas agora nós iremos tratar, irmãos, alguns aspectos históricos do período em que este livro foi escrito. Há de convir comigo os irmãos que estão me assistindo que Israel teve cerca de 19 reis. Todos estes reis, irmãos, que governaram Israel, capital Samaria, Reino Norte, fizeram tudo que desagradara a Deus. Nós sabemos que os reis que governaram a Israel eram reis profanos, reis politeístas, reis adúlteros, reis que desprezavam a soberania e a santidade divina. Quando vamos ver o reino sul, que é Judá teve aproximadamente cerca de 20 reis, foi governada por 20 reis, dos quais, irmão Francisco, apenas 8 fizeram que agradara ao Senhor. Nós sabemos que dentre estes 8, há um rei muito famoso, conhecido como o rei Josafá, que deu ouvido à voz de Deus, e Deus fez com que o seu exercício monárquico viesse ter prosseguimento e desenvolvimento. Mas, irmãos, ainda diante do aspecto histórico do livro dos 2 Reis, nós sabemos que este livro vai tratar de duas grandes tragédias, que são as tragédias nacionais mais conhecidas, que é a queda de Israel para o Império Assírio no ano 722 a.C. e a queda de Judá para o Império Babilônico, onde Babilônia ela foi o centro do cativeiro do povo de Deus, aonde no ano 586 a.C. Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída pela mão de Nabucodonosor. Agora nós estamos diante, irmão, deste capítulo 4, aonde vamos ver o exercício ministerial do profeta Eliseu. Agora eu começo a aplicar para vocês os pontos que o Espírito Santo me inquietou. Queridos, nós sabemos que Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Eliseu foi sucessor de quem, irmãos? De quem, irmãos? Eliseu foi sucessor de Elias, e nós sabemos que Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias realizara em seu exercício profético, em seu exercício ministerial. Quando o Espírito Santo, pastor José Hildo, me direcionou para este tema, o Espírito Santo me traz à tona que mesmo em tempo de crise, ele sempre tem um escape para aquele que clama a ele por um suprimento, para que uma necessidade seja suprida. Nós iremos ver aqui que existe uma mulher que é viúva, existe uma mulher que tem 2 filhos e existe uma mulher que perdeu o marido. Você sabe muito bem que pela história bíblica, a mulher naquele tempo antigo, sem o marido, ela estava perdendo o seu esteio de sustentabilidade. Porém, esta mulher ainda tinha os seus filhos para manter a sua casa e suprir as necessidades do lar. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 1 do livro de 2 Reis: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, fase de luto, tempo de perca, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Nós iremos, irmãos, observar alguns pontos aqui. Primeiro, esta mulher não tinha um marido qualquer. O marido desta mulher era um homem que temia ao Senhor. Diga comigo: este homem temia ao Senhor. Mas o fato de um homem temer a Deus não significa dizer que ele pode perder a sua vida. Nós iremos perceber que ele temia ao Senhor, mas a vida dele foi tirada. Esse homem que era servo de Deus morreu.
E esta mulher que dependia dele estava vivendo em um tempo de caos, um tempo de calamidade, porque necessitava do seu marido para ter sustentabilidade em sua casa. Mas eu quero que você entenda também, a Bíblia vai dizer no versículo 1 o que nós iremos nos nortear. O marido morre e posteriormente o credor, ele vem para levar os meus 2 filhos para serem servos. Irmãos, pare para pensar comigo, irmão Francisco, pastor José Hilton, a situação desta família. Imagina como não estavam a mente destes 2 filhos. Esses 2 filhos todos os dias amanhecia, quem sabe olhava para a sua mesa e o lugar onde seu pai sentava e não via o seu pai sentado naquele ambiente. Vendo que a cada dia o alimento estava ficando mais escasso, vendo que a cada dia as pessoas estavam olhando para eles com um dó de pena, com um olhar de penalidade, porque perceberam que eles perderam o pai. Vemos agora uma mulher que está em uma situação de desespero e de questionamento. Nós iremos perceber que toda crise gera questionamento. Toda crise gera questionamento. Quem nunca questionou em tempo de crise? O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo onde muitos questionamentos estão sendo levantados diante de Deus. Senhor, o porquê desta calamidade? Senhor, o porquê do luto? Senhor, o porquê destas mortes? Senhor, o porquê dessa devastação na saúde? O porquê desta corrupção? Muitos porquês estão sendo levantados neste tempo de calamidade. Mas eu quero dizer para você, neste tempo de porquês, que Deus ele não perdeu o controle. Deus ele não perdeu o domínio sobre todas as coisas. Nós iremos perceber que mesmo em tempo de calamidade ainda existe um profeta para profetizar. Eu vou repetir, mesmo em tempo de... Eu estou sentindo graça, irmão. Mesmo em tempo de calamidade sempre existirá um Eliseu para profetizar. O versículo 2 diz: e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens na casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Versículo 1, você vai perceber que existe uma mulher sem marido, está vivendo um tempo de luto, um tempo de calamidade, um tempo de desespero, porque o credor está para levar os seus 2 filhos. No versículo 2 existe um profeta que fala, e no versículo 2 existe uma mulher que despreza o pouco que tem dentro. O problema, irmãos, estou sentindo graça, o problema de muitas das vezes não conseguirmos obter da parte de Deus grandes coisas é porque desprezamos as pequenas que temos. Nós temos que aprender que se nós não valorizamos as pequenas coisas que temos dentro da casa, dificilmente Deus liberará coisas grandes para você ter em suas mãos. Nós iremos perceber que o profeta questiona a mulher: mulher, que hei de eu fazer? Era Eliseu dizendo: o que é que você quer que eu faça para você, mulher? O que é que você tem em casa? Olha, pastor José Hilton, como a Bíblia é maravilhosa. Eliseu pergunta: o que é que você tem em casa? O Senhor me levou a meditar em um ponto. Casa fala de intimidade, casa fala de particularidade, casa fala de singularidade. Eliseu está dizendo: o que tem dentro da tua intimidade? O que é que tem dentro da tua particularidade? Deus está nos tratando nesta noite, está perguntando para nós: o que é que você tem dentro de casa em tempo de crise? O que é que você tem dentro de casa em tempo de crise? A calamidade está devastando muitas vidas, mas o que é que você tem dentro de casa neste tempo de calamidade? Queridos irmãos, irmãs que estão assistindo, Eliseu questiona: o que é que você quer que eu faça? Ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai. Versículo 3, irmãos, medita comigo no versículo 3. Então disse ele. Eliseu novamente fala. No versículo 2, Eliseu questiona, Eliseu indaga, Eliseu pergunta. No versículo 3, Eliseu, a Bíblia vai dizer que então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados. Em todo tempo de calamidade sempre vai existir um Eliseu para dar uma estratégia de escape. Eu vou repetir: todo tempo de calamidade sempre vai existir um Eliseu para dar uma estratégia de escape.
Eu sinto a graça de Deus nos envolver. Eu vou começar a aplicar para você. Você não morre. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar um Eliseu para dar um escape. Que me decalabai trouxa. Eu demitori calabandori a ceia. Eu começo a liberar da parte de Deus esta noite. Uma porta de escape está se abrindo para você, Caméria. Só quem crê que Deus abre porta de escape, levante a tua mão e dá 3 brados de vitória, porque Eliseu ainda está profetizando. Ele choque se andai, manda canto quando se reminai. Deus ainda permanece usando instrumento na terra. Tem pessoas, irmão Francisco, questionando se ainda tem profeta para profetizar. Escuta o que Deus manda dizer para você: ainda tem homens fiéis, ainda tem mulheres fiéis que não se corromperam, que Deus utilizará a boca dele e dela para liberar uma palavra de escape para você. Meu Deus do céu. Então disse ele: vai, movimentação. Meu Deus. Tem pessoas que estão em necessidade, mas não querem se movimentar para obter mantimentos para suprir a necessidade que tem. E Eliseu disse: vai. Vai. Mas, olha, irmãos, medita comigo. A Bíblia é incrível, a Bíblia é maravilhosa. A mulher está vivendo em um tempo de calamidade, mas Eliseu disse para ela: tu vai se movimentar, tu vai se mexer. Heléria, sou que, né? Porque tem pessoas que querem que Deus, irmãos, mande a bênção de mão beijada para você. Tem pessoas que estão passando a prova e quer ficar em casa sentado. Manda, papai, manda, Jesus. Olha o que Eliseu vai nos ensinar aqui. Mulher, tu tem uma necessidade? Tenho. Vai, se movimenta. Movimentação. No versículo 3 iremos aprender que existe uma movimentação proferida. Vai. Pede para ti vasos emprestados. Estratégia liberada. A estratégia de Deus é liberada para você se movimentar, para você agir. Vou repetir. A estratégia de Deus, ela é liberada para você se movimentar. Não adianta você pensar que neste tempo de ociosidade Deus vai liberar providência para você. Não, Deus quer que você se movimente. Aonde tu estiveres e poder interagir com alguém, na sua casa, você estiver com a sua família, diz para alguém que está perto de você: você vai se movimentar. Diz para ele: você vai se movimentar. Te prepara, porque a consequência da movimentação vai ser providência em tempo de crise. Que ela abandone irmão, estou sentindo uma graça que é como se eu estivesse pregando em um congresso, em uma festividade, e eu vou dar lugar. Deus está dizendo para você: você não vai ficar estática em tempo de crise. Tua casa não vai parar em tempo de crise. Teu ministério não vai parar em tempo de crise. Ele vai crescer. Tua casa vai crescer, porque Deus promoverá estratégia em tempo de calamidade. Quem crê? Pés que estavam calcificados, impedindo a tua movimentação. Deus está trabalhando na tua estrutura. Está dizendo que os teus pés que estavam calcificados, Ele está começando a quebrar todo o calço, todo impedimento, todo o cimento que estava entrevando a tua caminhada. Você entendeu o que Deus está falando com você? A ordem é para tu se movimentar, mas tem algo que está impedindo. Tem pessoas que o profeta fala e ela não obedece. Olha o que nós iremos aprender com a viúva. Mesmo em tempo de prova, o segredo é obedecer.
De que lado tu estás? Tu estás do lado daqueles que desobedecem a ordem do profeta? Ou tu estás do lado daqueles que obedecem a voz do profeta? Vou repetir para ver se você entende. Você está do lado daqueles que desobedecem o profeta? Ou você está do lado daqueles que obedecem a voz do profeta? Princípio da obediência estabelecido e efetivado no versículo 3. A Bíblia é incrível. Jesus é maravilhoso. Então disse ele: vai, movimentação, pede para ti estratégia. A todos os teus vizinhos. Eu irei falar uns pontos aqui que vai apertar um pouco. O Eliseu, o profeta Eliseu disse: tu vai pedir os vasos a quem, irmãos vizinhos? Diga comigo, vizinhos. Vizinhos. Aqui existe uma cumplicidade. Se ela não fosse uma mulher que fosse cúmplice no sentido de ser amigável, no sentido de ser cortês, no sentido de preservar a paz, no sentido de preservar a unidade, ela não obteria vasos emprestados para receber da parte de Deus a providência em tempo de crise. Então nós temos que entender que a cumplicidade, a cooperação, a preservação da unidade é essencial para que você receba da parte de Deus a providência que Ele te prometeu. Ou seja, a promessa que Deus te fez está condicionada à obediência, à movimentação e à unidade. Se não tiver obediência, movimentação e unidade, o azeite não desce dentro do vaso. Por isso que tem famílias, tem igrejas que o negócio é travado, porque no lugar de estar assim, está todo mundo dividido. E Deus não trabalha em tempo de divisão em meio à divisão. Deus trabalha em tempo de unidade e em meio à unidade. Nós iremos aprender que esta viúva aqui nos traz uma lição. Mesmo em tempo de prova, ela preservou aqui a unidade. Tem pessoas que estão perdendo a paz em tempo da crise, discutindo por coisas vãs, por coisas que não traz utilidade na sua vida espiritual. Pare de perder tempo com aquilo que não agrega e desça a casa do oleiro e peça a Ele a presença para revestir você neste tempo de prova. Não adianta, irmãos, nós brigarmos por causa de partido político, nós brigarmos por causa de uma calamidade, nós brigarmos por causa de desvio de verba. Não adianta, você vai perder sua paz e vai promover divisão em tempo de crise. Em tempo de crise nós iremos aprender que o segredo para receber o azeite dentro do vaso é preservar a unidade. Meu Jesus, me ajude. O que é que você está fazendo? Você está discutindo ou você está preservando a unidade? Pergunta para o teu irmão, interaja aí. Tu estás discutindo ou tu estás preservando a unidade? Aonde tu estiver assistindo agora, que estiver perto de alguém, diz para ele: eu preciso de você. As irmãs que estão aqui, olha para a sua companheira e diga: eu preciso de você. Os obreiros, diga assim para ele: eu preciso de você. Pastor Jaildo, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Por que, Thales? Porque a unidade da igreja é essencial para ultrapassarmos esse tempo. O céu vai se abrir aqui, vocês vão ver. Meu Deus. Vasos vazios. Por que vasos vazios? Porque a providência não vai ser do vizinho, a providência vai ser do Deus que fez a promessa. Você não entendeu o que Deus está falando. Eliseu diz: tu vai pedir o vaso vazio. O vaso vem vazio, porque se o azeite, se tivesse algum pouquinho de azeite no vaso, o vizinho podia bater no peito e dizer: rapaz, não é que eu mandei aquele vaso com um pouquinho de azeite dentro? Irmão, eu estou pregando bem direto para vocês entenderem. O que é que nós podemos aprender? Pega vasos vazios. Ou seja, a providência será exclusivamente minha. É Deus dizendo: da mesma forma que eu dei estratégia para um Eliseu dizer para uma viúva que está em calamidade, eu sou o Deus que tomo para mim a essencialidade e a exclusividade da providência. Ou seja, então te prepara, porque dentre estes dias de prova vai vir uma providência exclusiva de cima para você. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória. Eu estou dizendo que vai vir uma providência exclusiva para você.
Mas nós iremos aprender também com um pouco de azeite que a viúva tinha. Vamos lá. O vaso do vizinho vem seco, mas o vaso da viúva tinha um pouquinho. História. Deus não despreza a história de sequidão e de necessidade que tu tem, mas Ele é capaz de entrar em uma história de sequidão e de necessidade para fazer uma reviravolta em tempo de caos. Você vai perceber aqui que o vaso do vizinho vem seco, e não é um, são vários, porque a providência é múltipla, a providência é grande, e um vaso não cabe. Meu Deus, vamos correr, senão a gente... Eu estou sentindo uma graça na minha alma tão grande, irmãos, sentindo que a revelação se abriu para nós aqui nesta noite. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Grava comigo essa parte aqui. Grava comigo. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Volta aqui comigo no versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E a mulher disse o que, irmãos? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija, irmão, de azeite. Quer dizer que a botija que ela tinha não era nada, mas ela se vira em tempo de crise para mostrar que tudo que ela terá depois é por causa do nada que ela desprezou. Aí Eliseu vai nos ensinar aqui que é o seguinte: entra e fecha a porta. Experiência particular. A experiência que Deus vai promover para você ter, só cabe você e seus filhos. Ou seja, a experiência que está sendo liberada para este culto de hoje é para você e sua família. O que você está dizendo, Thalio? Eu estou dizendo, de acordo com a Bíblia, que neste tempo de prova Deus vai promover uma união tão grande na casa, que esta unidade vai promover providência. Não, vou repetir. Esse tempo de prova, Deus vai promover uma união tão grande dentro da casa, que o fruto dessa unidade vai ser a providência que Ele vai liberar de cima para você. Porém, essa providência está relacionada com um pouco de azeite que está dentro do vaso. Por quê? Porque o pouco de azeite que ela tinha, ela vai iniciar o processo da providência. Ela vai derramar sobre o vaso. E na medida que ela começa a virar aquele pequeno vaso, que ela tem aquela pequena botija no primeiro vaso, Deus vai multiplicando a essência. Ou seja, a estrutura pode ser diferente, mas a essência é a mesma. Vou repetir. A estrutura pode ser a mesma, mas a estrutura pode ser até diferente, mas a essência vai ser a mesma. O físico do vaso pode até ser diferente, mas a essência é a mesma. O que é, Thales? O vaso pode ser de porcelana, de cerâmica e de barro, mas o azeite que entra dentro é o mesmo. O que é isso que Deus vai fazer? Não vai mudar a essência, para mostrar que Ele é Deus de providência em tempo de crise. Ei, amados, vamos observar aqui. Então entra e fecha. Entra e fecha. Entra e fecha. Deus está dizendo para alguém: chega de só entrar, está no tempo de fechar a porta. Entra. Você percebe que sempre existe uma ideia de movimentação no texto. Se você perceber, Eliseu dizendo vai, Eliseu dizendo entra, Eliseu dizendo pede, Eliseu dizendo fecha. Então entra. Tem muitas pessoas que estão entrando, mas não estão fechando a porta. Vou repetir. Tem muitas pessoas que estão entrando dentro do quarto, mas não estão fechando a porta. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E sobre quem, irmãos? Sobre quem, irmãos? Filhos, herança.
sangue, relacionamento. Fecha a porta dos teus relacionamentos. Fecha a porta das tuas heranças. O que é isso? Preserva. Ah, meu, que coisa linda, Jesus. Preserva o teu relacionamento dentro de casa. Libéria. Mato, remete. Eu sinto uma autoridade para pregar aqui. Eliseu nos ensina aqui que o segredo de a providência descer em tempo de crise é você preservar a intimidade do lar. O que nós aprendemos aqui, Thales? É porque Eliseu não manda a viúva trabalhar com o vizinho. Eliseu não disse: mulher, chama o teu vizinho e pede para ele te ajudar para pegar os vasos para você. Eliseu não diz isso, irmão. Eliseu disse: mulher, chama os teus filhos e vai pedir vaso emprestado. Pede. O que é isso? Valorização do relacionamento. Quantas pessoas, irmãos, não estão valorizando o relacionamento dentro de casa? Preserva um relacionamento de fora, um relacionamento com amiga, um relacionamento com amigo, mas não valoriza o relacionamento com o esposo, com a esposa, com o filho e com a filha. Depois questiona a Deus porque a filha está nas drogas, na prostituição. Eu vou dizer, depois questiona a Deus porque o filho se desviou. Depois questiona a Deus porque o marido e a mulher deixou a casa. Sabe por quê? É porque você não preserva o relacionamento. Mas Ele está dizendo para você, através da minha boca, nesta noite, que o relacionamento que estava sendo deteriorado por causa da crise, Deus está liberando sobre a tua vida um manto de proteção e de restauração. Vou repetir: o manto de proteção e de restauração está sendo liberado sobre a tua casa em tempo de crise. É bando, ok? Ei, Deus, eu sinto meu coração aquecer. Eu vou repetir: proteção, proteção da casa, proteção da casa, proteção da casa, proteção da casa, livramento. Deus manda dizer, pastor Joséildo, que o espírito de morte que estava tentando operar dentro da tua casa, papai está começando a soprar ele de dentro, soprar ele de dentro, soprar ele, soprar ele, soprar ele. E Deus toma minha boca para profetizar que o espírito de morte que se irá, ele está batendo em retirada agora pelo poder da palavra de Deus. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso? Aproveita este culto para dar glória. Aproveita para adorar a santidade divina, porque o relacionamento da casa vai ser preservado. O relacionamento da parentela vai ser preservado, mesmo em tempo de prova e de crise e de calamidade. Ei, Chai, Oriestia, Ramá. Não é apenas você que vai ver o azeite sendo multiplicado. É profético, irmão. Os teus filhos também vão ver o azeite se multiplicando. Experiência espiritual. Existe um mundo espiritual que se manifesta aqui, neste texto. Ei, Choriace. Não é apenas você que vai contemplar a manifestação do sobrenatural de Deus. Os teus filhos vão também contemplar o que Deus faz no mundo espiritual. O que é isso, Thales? Deus está abrindo os teus olhos, os olhos dos teus filhos, para contemplar a manifestação da soberania divina, o poder de providência de Deus. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Peraí, irmãos, quem é que levava os vasos para a mulher encher? Quem era? Eram os filhos, não era? Eu vou dizer, os teus filhos vão ter a na obra. Cooperação dentro de casa. Ela derramando o azeite e os filhos trazendo o vaso. Aí acabando de encher um, aí meu filho traga outro. Ele, toma, mãe, um vaso. Não, tem alguém entendendo o que Deus está falando? Tem alguém entendendo? O teu filho, a tua filha, vai levar o vaso para você. Pega, mamãe. Perceba que o azeite não está com a mulher. Ou melhor, o azeite não está com os filhos. O azeite está com a mulher.
Ou seja, a fonte está com a mãe. E os filhos levam apenas o utensílio, que é o vaso. E depois, quando ele pega o vaso e entrega na mão da mãe, ele sai com o vaso cheio. Ou seja, tu vai ser um canal de unção para os teus filhos dentro de casa, em tempo de crise. Você que está assistindo aqui agora, tu que estás aí inquieta, você que está assistindo está inquieta, Deus está dizendo para você que você vai ser um instrumento de unção para os teus. Sinta autoridade, vou dizer. Te prepara, porque tua casa vai se encher da presença de Deus. O sobrenatural de Deus vai começar a se mover dentro da casa. O lugar que era ambiente de discórdia e de luto vai se tornar um lugar de manifestação da graça, do poder e da glória divina. Olha para a tua irmã e profetiza para ela: te prepara, que a tua casa vai ter uma surpresa. Diga mais forte: te prepara, porque a tua casa vai ter uma surpresa. Ou seja, aonde tinha divisão vai ter cooperação. Diz para ela: te prepara, porque Deus vai promover unidade dentro da casa. É marido ajudando mulher, é filho ajudando a mãe, porque Deus vai juntar quem está Deus vai juntar quem está separado. Deus está me mostrando, pastor Joséildo, uma interligação dentro da casa. Léria sai. Eu estava sentado num púlpito e Deus me mostrou uma porta de bronze lacrada com um ferrolho grande. Na medida que as irmãs cantaram, Deus ele me mostrou a porta. Eu disse: Senhor, por que essa porta está fechada? Ele não me falou nada. Ele só me mostrou a porta de bronze começando a se abrir. E o interessante é que o ferrolho começou a se mexer. O ferrolho começou a se mexer e a porta começou a se abrir. A se abrir. Aí Deus disse: meu filho, providência em tempo de crise. A porta de bronze que está cerrada, eu vou começar a tirar o ferrolho da frente dela. O ferrolho vai começar a ser tirado. Tem alguém entendendo? Vou repetir. A porta é de bronze, irmão Francisco, mas o ferrolho está saindo da frente dela. Ou seja, o impedimento está sendo tirado. Quando a porta se abre, é sinônimo de liberação. Ou seja, Deus está tratando conosco em um texto onde tem uma liberação que vem de cima. Não espere alguém vir te ajudar. Deus está dizendo para você que Ele, o próprio, vai descer para providenciar. Eu vou repetir. Você está pedindo para alguém ajudar você. Deus está dizendo: se cala, para de mendigar para quem não pode suprir, e confia na minha soberania. Partiu, pois, deles e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Irmãos, aqui tem tanta riqueza para a gente tratar, porque a hora não dá. Mas percebe comigo, a porta vai ser fechada com os filhos dentro. Ou seja, o teu filho não vai se perder. No momento que Deus começar a multiplicar o azeite que está no vaso, o teu filho vai contemplar, ele não vai ficar fora da casa. O filho não fica fora, o filho fica dentro. Participação. Grava comigo. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Quem era o responsável aqui para checar se o vaso estava vazio ou não? Era a mulher? Era a mãe? Era o filho. A mãe pergunta a ele: traz vasos? Ou melhor, pede a ele: traz vasos? Ele diz: não tem mais.
Eu não pensei em pregar essa mensagem desse jeito hoje, irmão. Eu estou pregando nem com o sermão, você está vendo? Nem com o sermão. O sermão eu guardei, botei embaixo da Bíblia. O que é isso, Thales? O teu filho vai ser a resposta de Deus para você. O teu filho vai ser a resposta de Deus para você. Ou seja, é Deus usando a boca do menino dizendo para a mãe: mãe, tudo que eu trouxe para dentro da casa foi cheio. Ou seja, a bênção foi tão grande que todos os vasos que nós pedimos estão abarrotados de azeite. O menino aqui vai nos trazer um seguinte ponto para meditarmos. Ele é a resposta da grandeza de Deus liberada sobre todos os vasos vazios que estavam dentro da casa. A tua casa foi lugar apenas onde tinha uma botija cheia, ou um pouco de azeite dentro, ou nem azeite dentro da botija. Mas Deus está dizendo que a partir de hoje a tua casa vai ser lugar de milagre. E eu vou repetir para você entender o que Deus está dizendo. A tua casa vai ser lugar de milagre. Você tem dito: Senhor, por que só comigo? Por que só eu que tenho que passar isso? Por que fulano não passa? Andei Larago terreminai. Porque só eu que tenho que estar assim. E tu tem dito: Senhor, 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 até quando isso? Deus está dizendo: eu estou entrando não apenas para trabalhar na tua necessidade física, mas eu estou entrando na tua casa para trabalhar na tua necessidade emocional, porque tinha um luto dentro da casa, e estou trabalhando a necessidade sentimental do relacionamento teu com os teus filhos. Ou seja, o luto necessariamente para você possa não ser uma perca de um parente, mas o luto para você pode ser uma perca de algo que você tinha grande estima. Tem pessoas que estão perdendo muitas coisas, bens materiais, coisas que eram de grande estima para você neste tempo de calamidade. Deus está dizendo que você está vivendo um tempo de luto, mas é a partir deste luto que Ele vai começar a escrever uma nova história para você. Vou repetir para você entender. Em tempo de luto, em tempo de perca, Deus vai começar a escrever uma nova história para você. Já posso ver pastor Josaildo Deus escrevendo: a mulher que tinha apenas um pouco de azeite em uma botija, a partir de agora receberá muito azeite em vários vasos que ela pediu, porque os filhos a partir de agora vão receber da parte dele uma experiência sobrenatural que eles nunca tiveram, porque vão contemplar que o Deus de Israel não é apenas um Deus que falaram, não é apenas um Deus que pregaram para ele, mas eles vão contemplar o Deus que eles viram multiplicar o azeite em tempo de prova. Ou seja, Deus nesses últimos tempos vai começar a liberar sobre a sua igreja experiências espirituais. Deus, Ele vai tratar com a igreja brasileira para que o povo comece a voltar a crer na intimidade, no relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que não creem mais na glória de Deus, nos milagres que Deus pode fazer, e fica se atendo a B, se atendo a C. Mas Deus está dizendo: a minha igreja tem que voltar a crer no meu sobrenatural. Você vai passar de estar herébia. Eu vou dizer, Jesus, você vai parar de ser carnal, materialista e egocêntrico, para voltar a ser espiritual, sensível e dedicado à obra de Deus. Pastor, posso orar pelos irmãos? 9 horas. Fiquemos em pé, irmãos, por gentileza. Meu Deus. Providência em tempo de crise. Eu vim para profetizar para você, irmãos. Eu vim com um propósito aqui para este culto, para ser profeta para a tua vida. Acompanha comigo. Então, versículo 7, a gente encerra. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Irmãos, olha o que a gente aprende no versículo 7. Quando você receber a multiplicação do azeite dentro da casa, irmãos, preste bem atenção, não perde essa revelação. Quando vocês receberem o azeite multiplicando dentro da casa, não se esquece de voltar para Eliseu e testemunhar o que Deus fez, tá certo? O que é que nós aprendemos aqui?
Versículo 7. A mulher fez saber ao homem de Deus. Testemunho. Era a mulher chegando perto do profeta. Meu Senhor, os vasos foram cheios. O que tu disseste aconteceu. Aí o que é que Eliseu diz? Vai, movimentação. Vende o azeite e paga a tua dívida. Perceba, irmãos, que existe um débito. O credor ia levar o filho. Débito. Dívida. E tu e Deus. Tu e Deus. Não é apenas você. São os seus. Vivei do resto. Subsistência. Versículo 7. Testemunho. Preste atenção. Deus vai operar grandes coisas na sua vida. Mas não se esqueça de agradecer e de testemunhar. Deus está dizendo para você: te prepara, porque você vai testemunhar algo que você nunca pensou que você testemunharia. Perceba que o que acontece na vida da viúva é um inédito de Deus. Algo que ela nunca pensou e nunca viu acontecer. Inédito. Vou repetir, inédito. O senhor crê? O senhor crê inédito de Deus? O que é inédito é algo que nunca aconteceu com ninguém, mas vai acontecer com você. O senhor crê, irmão Francisco? Algo que nunca aconteceu vai acontecer com você. Olha para o teu irmão e diz: é com você que vai acontecer o inédito de Deus. Você que está em sua casa, se você crê na palavra que eu estou pregando, Deus vai começar a desenrolar algo que está enrolado há muito tempo. E vai operar para tu saberes que Ele é Deus de coisas inéditas. Viver subsistência. Você não vai passar necessidade em tempo de crise. Porque mesmo que tu estejas em uma situação de prova, mesmo que você seja simples, Deus vai utilizar a boca de um Eliseu para te dar uma estratégia para você conquistar e obter azeite. Ou seja, subsistência. Agora o que eu vou tratar com vocês será 2 pontos aqui, irmãos. Deus vai liberar subsistência espiritual, vai liberar subsistência emocional e vai liberar subsistência física. Perceba que existe um tratamento de Deus na casa da viúva com os filhos. Deus trabalha no físico, Deus trabalha no emocional e Deus trabalha no espiritual. Ou seja, o mover de Deus vai ser em todas as áreas da tua vida, não vai ser apenas em uma. O mover que Deus vai fazer não vai ser apenas na área física. O mover vai ser na área espiritual e emocional. Agora olha para a tua irmã e para o teu irmão que está perto de você e diz: te prepara para o mover de Deus. Diga mais forte, irmãos, com o tom profético, que eu vou orar para a gente encerrar. Te prepara para o mover de Deus. Feche teus olhos comigo e vamos orar agora. Querido Deus eterno Pai, Tu és o nosso amigo. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Tu és o nosso provedor. Senhor, eu estou tão feliz porque me deste esta palavra para este teu servo que necessita de Ti. Senhor, nos trata neste tempo. Não nos deixe sermos envolvidos pelo desespero. Não me deixe, não nos deixe. Não deixe a tua serva, não deixe o teu servo se inquietar pelo tempo de luto, se inquietar pelo tempo de doença, se inquietar pelo tempo de perca. Mas eu te peço agora que da mesma maneira que o Senhor utilizou a boca de Eliseu para liberar uma estratégia para aquela mulher, libera sobre nós uma estratégia a partir de hoje. Pai, é bem verdade que tem poucas pessoas aqui neste templo, mas eu te peço, aonde tiver alguém na internet assistindo este culto, aonde tiver alguém neste santuário que está entendendo o que o Senhor está falando, eu te peço, libera sobre a vida dele, sobre a vida dela, uma estratégia de milagres. Todos os irmãos que estão aqui, levanta as 2 mãos para os céus. Deus vai começar a colocar em tua mão uma estratégia para tu começar a abrir porta em tempo de caos. Alguém vai dizer para você: como é que pode a porta se abrir em tempo de caos? Tu vai dizer: sabe por quê? Porque Deus me deu a estratégia. Ele
e Reis. Eu vejo um papel em branco e uma caneta escrevendo uma história. Deus está dizendo para você: te prepara, porque a tua história não vai ser rascunho, a tua história vai ser livro. O que é isso? Vai ter autenticação do céu. Tem alguém pensando que a tua história é um rascunho em um papel velho, mas Deus está dizendo: a tua história é um livro que eu estou escrevendo para deixar para a tua descendência, para mostrar que eu sou Deus de milagres, milagres, milagres. Aonde tiver alguém que recebe esta palavra, aonde tiver alguém que quer esta estratégia, receba, 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 receba. Que me decolabatou, que me nesce. O céu começa a se mover, o céu começa a se mover. Estratégia de milagre, estratégia de milagre. Deus, eu te peço algo, Senhor. Ei, Deus, eu te peço algo. Assim como a estratégia de milagre está sendo liberada, libera sobre a vida desta tua serva que está desesperada, porque este tempo está inquietando ela. Libera sobre a vida do teu filho que está desesperado, está inquieto. Eu te peço, Senhor, renova ele. Renova a tua serva, Senhor, que está desesperada, que está inquieta. Tu conhece a alma dela, tu conhece a estrutura do teu filho, tu sabes que ele não está aguentando mais, ele está cansado, ela está cansada. Mas eu te peço, renova, Senhor, renova. Espírito Santo, meu amigo, renove ele. Espírito Santo, renova a tua serva que está agora necessitada de um renovo. Deus, tu sabes que esta casa precisa de uma multiplicação de azeite. Pai, eu também te peço que o Senhor venha unir, Senhor, esta família que está totalmente desestruturada, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tu sabes que neste tempo, aonde tem divisão, Senhor, não tem conquista, tem, Pai, percas e destruição. Mas eu te peço agora, assim como tu deste esta palavra para nós, tratando sobre a unidade na casa, visite a casa da tua filha e do teu filho agora, promovendo unidade. Unidade. Remite cantos. Senhor, limpa esta mente deste filho que está podre, este espírito de desobediência que impera nesta casa. Senhor, coloca por terra, porque cremos que o teu azeite vai multiplicar. Multiplicar. Pai, pelos olhos da fé eu começo a ver que o vaso está se enchendo. E nós sabemos que o azeite é símbolo de unção e de provimentos. E eu te peço agora, onde tem alguém precisando unção, precisando receber a virtude, libera sobre a tua vida, abate o que me acende, libera sobre a vida dele, libera sobre a vida dela, unção para vencer um tempo de prova. Aonde tiver alguém assistindo agora, aonde tiver uma serva, um servo com o coração aberto, Deus está liberando sobre a tua casa unção, seja cheio, seja cheia. Elicamácia, volte a falar em mistério com Deus, volte a profetizar dentro de casa, volte a levantar a mão e repreender a enfermidade, volte a levantar a mão e expulsar demônio. Deus vai te encher em tempo de prova para te mostrar que Ele é providência em meio às crises. Que Deus abençoe você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.